Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 61.500 no momento exato que eu gravo este vídeo para você. Bitcoin que está flertando com um rompimento e pivô de alta que pode levá-lo a grandes valorizações. Mas eu quero chamar a atenção para você hoje. O que você tem que ficar de olho para lucrar muito com altcoins? Fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, mais um dia eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. A gente está juntando vários dos seus pedidos de altcoins e a gente vai fazer um mega vídeo. Então, se você quer alguma altcoin, deixa aqui nos comentários. O que a gente está de olho, o que a gente está considerando neste exato momento para o Bitcoin? A gente mostrou no dia de ontem um movimento que pode se repetir, um movimento de aceleração, aceleração e aceleração para nos levar às faixas de 70 mil dólares. Hoje, Jerome Powell discursou e o mercado teve uma reação rápida, alta, depois baixa e fechamos o último candle de 4 horas, às 13 horas horário de Brasília, em 61.500. E a gente segue nesta faixa de preço que é muito importante. Por que é importante? Simples. Nós temos aqui um padrão de triângulo ascendente. Veja que a gente está no limite do rompimento deste padrão. Confirmando este rompimento, nós temos como alvos os 70 mil dólares. Como eu sei disso? Vamos pegar o gráfico, vamos pegar o padrão gráfico. Nós temos topo, fundo, puxa daqui para cá e depois, pós-rompimento, a gente projeta este rompimento. Opa! Isso nos levaria à faixa de 70 mil dólares. Combine com o movimento de projeção que nós tivemos ontem, que é o movimento de projeção para nos levar aos 70, 68, 70 mil dólares, a gente tem dois indicadores muito claros, mas para que se confirmem e nos levem justamente a esta faixa, a gente precisa romper os 62 mil e posteriormente 62.800. Alguns podem me perguntar, Luan, e o gap de curto prazo? Sim, ele se mantém. A gente ainda tem um gap de curto prazo nessa faixa de preço aqui. 56.750. Ele ainda não foi fechado. Muitos estão com dúvidas, pois a gente teve uma movimentação de baixa logo depois da abertura deste gap, mas ele não levou ao fechamento. Então, ainda existe este cenário e ele tem que estar nos seus planos. Você tem que estar pronto para esse cenário de correção maior. Mas a gente diminui a probabilidade do gap ser fechado quando? Quando a gente romper essa faixa de preço. Então, importante, olhar para padrões gráficos. Os padrões gráficos são extremamente importantes. E a gente tem aqui um padrão gráfico que se repetiu, rompimento da linha de tendência de baixa, confirmando este pivô de alta, o alvo acaba sendo, sim, o topo do nosso canal lateral no Bitcoin. E aqui vale o mesmo. É um padrão de triângulo ascendente, padrão que normalmente rompe para cima, e o alvo objetivo, neste caso, seria os 70 mil dólares até acima desta faixa de resistência. Algo que chama muita atenção. A gente pode ter este movimento, aí sim corrige, e a gente tem uma grande aceleração pós-rompimento. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Primeiro, sempre o Bitcoin. E depois, você que está de olho em altcoins, o que você tem que ficar atento? Você tem que ficar atento ao movimento da sua carteira nesta recuperação do mercado. Por que é importante você olhar para esta recuperação que nós estamos vendo nesses últimos dias? A gente teve no início de agosto uma queda livre, com um pico em 5 de agosto, e a gente teve uma grande recuperação até os pontos atuais. A gente está flertando aí com 62 mil dólares. O que a gente tem que estar atento? Se a carteira de altcoins, se você tem uma carteira de altcoins, se ela está tendo uma recuperação de
5, 10, 15, 20% acima do Bitcoin. Porque quem investe em altcoins entende que a gente tem uma defasagem no movimento versus Bitcoin. Então, as altcoins, elas têm um movimento mais lento, até que o Bitcoin rompa o seu topo, e aí sim o negócio fica agressivo para altcoins. Então, se hoje você está vendo uma carteira performar melhor do que o Bitcoin, você está diante de uma carteira que tem um mega potencial. Por quê? Porque uma aceleração no Bitcoin vai levar a uma aceleração no Total 3. Olha só o Total 3 aqui, que está próximo do rompimento justamente deste padrão gráfico, padrão de baixa, que pode nos levar, sim, a este topo do último ciclo para o Total 3 e, obviamente, passar deste topo. Mas uma aceleração aqui, com uma aceleração do Bitcoin, é iminente. Então eu quero que você pense da seguinte forma. Se você está hoje vendo uma carteira se valorizar 12% e o Bitcoin está subindo 6%, você está com uma carteira mais forte neste momento do que o Bitcoin e que pode te trazer uma grande valorização e aumentar ainda mais essa disparidade. Por quê? Porque a tendência é, com o Bitcoin rompendo os topos, tá? Primeiro rompe esta faixa, vamos romper os topos, a gente entra em fase de descoberta do preço, isso vai levar o Total 3 a uma valorização. Historicamente, quando isso acontece, a dominância derrete. Dominância derretendo, Total 3 explodindo, a gente tem o quê? A gente tem o aumento da disparidade de ganho financeiro. Bitcoin sobe 100, 150, 200%. Carteiras bem construídas de altcoin podem subir 1.000, 2.000%. É isso que eu estou chamando a atenção e é isso que você tem que ficar de olho. Sim, é exatamente isso que você tem que estar atento neste exato momento. Bitcoin, Total 3 e dominância. Porque se a sua carteira está tendo um movimento que a gente está vendo aqui nas carteiras dos integrantes do nosso grupo Premium, olha só, tem aluno ganhando aí na semana 8.000 reais, tem gente subindo aí, ó, 9% acima do Bitcoin, a gente tem 9%, a gente tem 11%, 8%, 19%, todo mundo faturando e lucrando acima do Bitcoin. O que vai acontecer quando o Bitcoin romper o topo? Lembro, o Bitcoin está a exatos, vamos puxar daqui, está a exatos 19% do seu topo histórico. Quanto que o Total 3 precisa acelerar para atingir o seu topo histórico? Eu vou te mostrar a defasagem. Precisa subir 90%. Ou seja, a gente tem 4,5 vezes a lentidão do Bitcoin. A gente precisa subir 4,5 vezes a mais do que o Bitcoin. É isso que está acontecendo. E é por isso que as altcoins hoje se valorizando mais do que o Bitcoin e a sua carteira se valorizando mais do que o Bitcoin te coloca em um caminho muito produtivo e azul para o longo prazo. E aí é que eu falo, boa composição de carteira, um equilíbrio, um DCA, um plano de trade, porque agora é momento de quem está acumulando. Ninguém vai investir agora para lucrar amanhã. Você tem que investir hoje para buscar um lucro no longo prazo. O que é o longo prazo no mercado cripto? Hoje, longo prazo está entre 12 a 18 meses. Esse é o longo prazo para as criptomoedas. E quem entende de mercado sabe que isso não é longo prazo em lugar nenhum. E sim, é longo prazo nas criptomoedas. Então a gente está diante de um movimento, mais uma vez eu falo, que é muito bullish. Bitcoin está acordando de novo. Total 3 já está flertando com 600 bilhões de dólares. A gente romper este padrão de baixa, a gente tem alvos lá para o topo histórico, com a dominância caindo.
Uma carteira bem construída vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E saiba que não é qualquer ativo que vai subir, não é qualquer carteira que vai subir. Por isso que você tem que construir uma boa carteira. E se você quer ter acesso à minha carteira, às minhas operações, às minhas estratégias por trás de trades, compras, investimentos, você deve investir no Grupo Premium e Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados, que eu apresento detalhadamente tudo, 100% do que eu faço. Você conta com suporte 1-1 comigo e ainda tem diversas aulas para te dar base sólida para você surfar esse mercado de uma forma muito, mas muito inteligente, que vai permitir que você ganhe dinheiro de verdade. Custa pouco mais de R$1 por dia. E como você faz para adquirir? Você entra neste grupo aqui, que é o nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo. É um grupo gratuito. Vai na última mensagem deste grupo, que é um grupo do Telegram, clica no @oficial no FX e, ao clicar no @oficial no FX, você vai ter um chat abrindo para você. E o nosso time vai te passar todas as informações para você participar. Então, se você quer ter acesso à minha carteira e quer também entender por que a gente está tendo uma valorização acima do Bitcoin, isso é o mais importante, você tem que ganhar acima do Bitcoin, invista no seu conhecimento clicando nos nossos links abaixo. E um ponto é o seguinte, mais um alerta, olha para padrão gráfico. Padrão gráfico é importante, funciona. Vamos relembrar Arweave. Olha a Arweave, numa valorização de 21% nessa semana. Por que a Arweave está tendo uma valorização e por que a Arweave está em um padrão que pode trazer uma movimentação muito agressiva de alta? Por conta de Arweave BTC. A Arweave BTC está subindo 15%, ou seja, o Bitcoin está subindo, a Arweave está subindo 15% a mais do que o Bitcoin. E o que vai acontecer nesse padrão gráfico aqui? Esse é um padrão gráfico que normalmente rompe para cima. Tá aqui, ó, o padrãozinho gráfico. O que vai acontecer se a gente tiver uma movimentação como essa, que é a maior probabilidade? Este cara aqui, Arweave, tende a ter uma valorização maior do que o Bitcoin. Luan, isso é garantia? Posso entrar all-in em Arweave? É óbvio que não. Você sabe que aqui eu não trago indicações de compra ou venda. Eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e eu trago alertas. Portanto, entenda isso como um alerta. Padrão gráfico é importante e você deve considerá-lo. Alerta, fique atento. Mas sempre faça sua própria diligência, a sua análise, o seu dever de casa. Pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. É o meu aniversário e eu tô aqui gravando para você. Então, deixa esse like bacana, porque além de ajudar o canal a crescer, me deixa extremamente satisfeito que você esteja gostando do conteúdo. E é claro, nesta sexta-feira maravilhosa, eu desejo a você uma maravilhosa também semana de trades com muitos lucros no seu bolso.